Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 255, a chegada dos portugueses ao Brasil. Na aula anterior, nós vimos que Portugal foi o primeiro país a sair em busca de uma nova rota para as Índias Orientais e de novas fontes de matéria-prima. E através disso, eles chegaram ao território brasileiro. Sendo assim, nós podemos considerar que a chegada dos portugueses ao Brasil foi fruto das expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses ao longo do século XV. O explorador Vasco da Gama conseguiu chegar a Calicut, na Índia, em 1498, alcançando então o principal objetivo português durante as grandes navegações, que era o de encontrar uma nova rota para a Índia. Pouco tempo depois, Portugal decidiu organizar uma nova viagem a Calicut, só que dessa vez no comando de Pedro Álvares Cabral. A primeira expedição, liderada por Vasco da Gama, tinha tido sucesso para Portugal e por isso uma segunda expedição seria uma coisa muito boa. Só que dessa vez, comandada por Cabral, ela teve um investimento muito maior, já que a primeira expedição foi um sucesso. E essa foi a maior expedição que a Europa já tinha organizado. Pedro Álvares Cabral tinha uma esquadra muito grande, que era composta por navegadores muito experientes, e tinham 13 embarcações, sendo 13 caravelas e 10 naus. Nau é uma embarcação grande que tem capacidade para em torno de 200 pessoas, tá? Como Vasco da Gama foi recebido com hostilidade pelo povo local de Calicut, a esquadra de Cabral precisava ser maior. Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa em 9 de março de 1500 em direção à Índia. No entanto, ele recebeu ordens da coroa portuguesa para que primeiro cruzasse o Oceano Atlântico e checasse as terras que existiam ali. Caso ele encontrasse alguma terra, ele deveria tomar posse delas em nome do rei. E esse foi o percurso que ele fez, e por isso ele encontrou o Brasil, por isso ele descobriu o Brasil. Nós podemos observar aí no mapa que Cabral ele sai de Lisboa em direção ao Brasil, ele desembarca em Porto Seguro, na Bahia, e depois ele segue para Calicut, contornando o litoral da África. Muitos historiadores, muitos pesquisadores acreditam que o Brasil não foi descoberto por acaso, porque os navegadores que estavam na esquadra de Cabral eram navegadores muito experientes. Então, os historiadores acreditam que não foi por acaso que eles descobriram o Brasil, e sim encontraram o Brasil por esse motivo, por essa ordem que foi dada a Cabral, para que qualquer terra que ele encontrasse fosse tomada em nome do rei de Portugal. A viagem de Cabral durou um pouco mais de um mês, e em 22 de abril de 1500 ele desembarcou em Porto Seguro, no litoral da Bahia. Antes de desembarcarem, o primeiro sinal de terra avistado pelos portugueses foi um monte, que esse foi batizado de Monte Pascoal. Pouco tempo após o desembarque, Gaspar de Lemos, um dos experientes navegadores que acompanhavam Cabral, foi ordenado a retornar para Portugal para informar essa descoberta. Gaspar Lemos foi o responsável para entregar a carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial da esquadra de Pedro Álvares Cabral, a Portugal. Na carta direcionada ao rei, Caminha conta as suas primeiras impressões sobre o Novo Mundo. Descreve a região litorânea na qual a esquadra desembarcou, além de expor o contato inicial dos portugueses com a população nativa. Ele também registrou os índios em sua carta como puros e bons.
Os índios que ocupavam o litoral da Bahia eram os índios tupinambás e os tupiniquins. E um pouco mais para o interior estava localizado os aimorés. O primeiro contato dos índios com os portugueses demonstrou uma enorme diferença cultural. Os índios eles não se interessavam pelos alimentos dos portugueses e os portugueses não conseguiam entender por que os índios não usavam roupas. A relação dos portugueses com os indígenas, neste primeiro momento, antes do processo de colonização, vai ser apenas relacionada à extração de riquezas naturais. Nos primeiros anos, aproximadamente até 1530, Portugal não demonstrou interesse em colonizar essa área, o Brasil, essa região. Porém, para que o território não ficasse abandonado e não tivessem invasores estrangeiros, Portugal decidiu explorar os produtos naturais que a região proporcionava e que seriam de grande utilidade para o comércio português. Nesse momento, a relação com os nativos, os índios, se torna importante, porque a extração dos recursos naturais, como especiarias, sementes, ervas e principalmente o nosso pau-brasil, acontecia através dos índios, ou seja, os índios é que extraíam esses recursos naturais para os portugueses. Porque os portugueses não conheciam a região e não dominavam o processo de extração desses recursos. Por isso, eles obtinham esses produtos, madeira e tudo mais, por meio de trocas de objetos com os indígenas, como colares, pentes, machados, entre outros objetos que eles tivessem. A extração do pau-brasil ela se destacou muito nesse período, porque dele era extraída uma tinta de cor vermelha, que se utilizava muito para atingir os tecidos. A exploração do pau-brasil ela aconteceu por todo o litoral brasileiro, e essa exploração não provocou a colonização da terra, nem a fixação de povoamentos. Porém, nos primeiros anos se tornou uma atividade comercial importante que levou Portugal a organizar expedições para proteger o território. Ou seja, por causa do pau-brasil, Portugal organizou mais expedições, ou seja, vieram mais vezes ao Brasil para proteger o território. Então agora nós vamos fazer a leitura do capítulo e fazer as atividades da página 259 e 260. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.